Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Estamos agradecendo muito a Jesus a oportunidade de trabalhar com vocês, lendo e estudando com Emmanuel, com Chico Xavier, em nome de Jesus. Queremos então hoje estudar deste livro abençoado Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel, também da coleção Fonte Viva, por evidente, a lição Nisto Conheceremos. É a número 109. Então vamos estudar. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4:6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração. A paz divina, a paz. Jesus, após a ressurreição, depois que Madalena encontrou, ele vai até onde estão os apóstolos e diz: paz seja convosco. Jesus leva a paz aonde nós estamos. Portanto, devemos conservar sempre a ligação com a paz divina. A paz divina que nos conserva tranquilos, serenos, que nos dá a certeza de que tudo que fazemos será para o bem nosso e dos outros, dos nossos irmãos, daqueles companheiros de caminhada. Todos são nossos irmãos, todos caminham conosco, estamos a caminho, todos estamos trabalhando em nome de Jesus. E se estivermos levando a paz conosco, encontrando irmãos que também tragam a paz, nós vamos encontrar um ambiente muito, muito abençoado, muito iluminado, para podermos desenvolver os nossos potenciais, os nossos dons, aqueles que recebemos ao reencarnar. E perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa. Quando nós falamos em perdoar, muitos de nós exclamam que é muito difícil, porque o perdão, conforme nos ensinou Jesus, não é um perdão de boca, não é um perdão, eu te perdoo, não. É um perdão de coração. E você há de perdoar ao seu irmão, não uma só vez, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. É algo difícil para nós ainda nesse estágio evolutivo. Porém, é o que é importante para nós. Treinar, exercitar, levar conosco essa certeza de que nós podemos tentar nos melhorar perdoando os nossos semelhantes. Perdoar não é deixar de estar com o nosso irmão ou estar com o nosso irmão. Não é isso, não é
estar, não é? O perdão não está, o perdão não é vinculado a isso. O perdão é vinculado ao nosso coração. Se nós perdoamos um irmão, nós vamos orar por ele, nós vamos pensar nele com tranquilidade, com serenidade, nós vamos recordar os bons momentos, sempre com serenidade e tranquilidade, pedindo a Deus que permita que o nosso irmão esteja bem, que o trabalho dele corra bem, que ele esteja sempre se sentindo bem aonde ele estiver. Porque muitas vezes esse irmão não está perto de nós. Mas nós temos o dever e a obrigação de perdoar. E perdoar é não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Simplesmente também não é esquecer, porque esquecer seria perdermos a memória. Na verdade, nós não somos desmemoriados. Então não é esquecer, é simplesmente não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não levar o mal adiante. É simplesmente lembrar que todos nós erramos. Um dia o nosso irmão pode errar, no outro dia poderemos nós errarmos. Cada um é como é até o dia que melhora, até o dia que ele consegue subir mais um degrau. Mas enquanto ele não sobe, nós temos que compreender as dificuldades dele, como outros irmãos nós esperamos compreendam as nossas dificuldades. Então, perdoar sempre, não guardando mágoa, não guardando ressentimento. Esquecendo o mal para construir o bem. Amparando com sinceridade os que nos aborrecem. Sim, muitos irmãos às vezes nos aborrecem, mas o que é nos aborrecer? É não concordar conosco? Mas quem é que tem a opinião certa? Opinião é opinião, cada um tem a sua. Certo é opinião para aquele que acha que está certo. Então eu colaboro com você na opinião porque nós concordamos, temos mesmo a mesma opinião. Mas, de repente, temos um outro companheiro que tem uma opinião diversa. E nem por isso nós vamos deixar de compreender o nosso irmão. Ele apenas não pensa como nós. Ele tem o direito de pensar diferente, dentro da paz e do amor, sempre com equilíbrio. Respeitando o outro como o outro, esperamos que o outro nos respeite. Então, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, amparando. Cooperando espiritualmente, pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam. Também é difícil, porque há muitos que nos perseguem e caluniam, e nós precisamos ter a nossa maneira de responder a isso. E a nossa maneira de responder a isso é nos unir a Jesus mais ainda, se for possível mais ainda, e orar por eles. Porque esses irmãos que perseguem e caluniam ainda estão ligados ao mal. Porque quem está ligado ao bem não persegue nem calunia ninguém. Quem persegue e calunia ainda está ligado ao mal. Então nós vamos fazer o quê? Orar por eles. Porque eles não têm visto a Deus. João disse isso. Os nossos irmãos que fazem o mal ainda não têm visto a Deus. Então vamos compreender essa questão por esse lado, por esse prisma. Compreender que o nosso irmão vai crescer, vai despertar e vai conhecer a Deus, vai conhecer a Jesus. Não é? Olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos. Não podemos ser egoístas. Temos nossos desejos particulares, mas precisamos, às vezes, esquecer deles para beneficiar a todos, em benefício de todos. Não podemos beneficiar só a nós e todos os outros ficarem prejudicados. Então, o número maior de pessoas é aquele que deve ser observado.
a vontade, o maior número de vontades, se a gente pode dizer assim, né? Guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração. Guardar a fé no supremo poder. Tudo o que nós temos, toda a nossa bagagem, está circunscrita à luz divina. Tudo que nós temos é aquilo que nós criamos em torno dos ensinamentos do Cristo, das palavras, das leis de Deus. Então, se nós criamos todos os nossos ensinamentos em torno das leis de Deus, nós temos muita coisa para agradecer a Deus. Temos muito a agradecer. E temos que dizer: Senhor, ensina-me a orar mais, ensina-me a perdoar mais, ensina-me a compreender melhor o meu irmão. Guardando a fé no supremo poder, como luz inapagável no nosso coração, nós estaremos sempre seguros, porque Deus está conosco. E Deus é a nossa proteção suprema, é nosso advogado, é nosso médico, é nosso companheiro de jornada, é tudo para nós na nossa vida. E se nós temos Jesus no nosso coração, nós temos poder, o poder como luz inapagável no coração. Perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem. A maldade é do mundo. Nós estamos no mundo. Então a maldade, por vezes e muitas vezes, nos assediam. Nós temos que estar vibrando alto o amor do Cristo, para que o mal não chegue até nós. Porque existe uma barreira para o mal, é o bem. Quando você vibra o bem, o mal não ultrapassa. Então é preciso que vibremos sempre no bem. Não podemos deixar a nossa vibração cair. Temos que manter a nossa vibração firme no bem, para que o mal não ultrapasse. Negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos. Negando a nós mesmos. Se nós tivermos que nos excluir de uma relação, que os outros sejam felizes, embora nós não façamos parte dessa felicidade. Precisamos negar a nós mesmos muitas vezes, em nome de Jesus, sempre em nome dele, que é o Todo-Poderoso com Deus, nosso Pai. Sempre Jesus está junto do nosso Pai. Carregando nossas dificuldades como dádivas celestes. Nossas dificuldades são nossas lições. Nossas dificuldades são os nossos cadernos de estudo, são os nossos livros, os livros que trazemos da nossa escola, a escola que é a nossa terra. Porque temos que saber que o mundo nos atrai, mas também nos trai. Dona Isabel nos ensinou isso há muito tempo. Então, se o mundo nos atrai, nós não podemos não deixar levar por ele, porque ele nos trai. Portanto, temos que estar seguindo as bênçãos de Jesus. Seguindo as dádivas celestes, carregando essas nossas dificuldades para fazer com que possamos crescer em direção ao Pai. Carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, crescendo em direção ao Pai. Recebendo adversários por instrutores. Os nossos adversários são nossos professores. Carregamos as nossas dificuldades como cadernos, como livros, são os nossos ensinamentos. Estão todos eles ali escritos. E temos os nossos professores, que são os nossos instrutores. São os nossos professores. São aqueles adversários, muitas vezes.
aqueles adversários que nos ensinam a vencer a dificuldade, nos ensinam a vencer qualquer dificuldade, qualquer momento difícil. E na vida encontraremos muitos momentos difíceis. Se nós aprendermos com os nossos adversários a vencer esses momentos difíceis, nós temos muita coisa para guardar de aprendizado. Bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma. As lutas nos aperfeiçoam a alma, nos fazem ser melhores amanhã do que hoje. São as lutas à frente da esfera maior, diante da esfera maior. Convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade. A experiência terrena, temos lutas, temos dificuldades, incompreensões, desavenças, mas também temos alegrias, temos amores, temos bênçãos, temos luzes, temos festas, temos abraços, beijos, carinho, tudo isso a vida nos traz. Então, precisamos aprender com a vida. A vida é a experiência terrena, converter isso em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte. A natureza serve permanentemente, vamos servir também aprendendo com a natureza, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados. Não temos que ter interesse quando ajudarmos, nunca. Compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, fazendo uso da expressão que Jesus tanto nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. A recompensa não pode fazer parte da nossa vida. O interesse é o pior defeito, o pior vício que um ser humano pode ter é o interesse. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, que é a luz divina em nós. Nós vamos conhecer, porque nós vamos fazer a vontade de nosso Pai, sempre amando o nosso semelhante, sempre amando a nós mesmos, como nós amamos os nossos semelhantes, iluminando-nos a estrada para a redenção divina, iluminando-nos a estrada, nosso caminho, a nossa trajetória, para que alcancemos a redenção divina, todos aos pés de nosso Pai. É isso tudo que nós devemos fazer, que é quase nada, é um pouquinho só, mas aos poucos nós vamos fazendo um pouquinho, e vamos conseguindo a redenção aos pés de nosso Pai. Assim seja, meus irmãos. Obrigada, Jesus, a Emmanuel e a Chico Xavier. Obrigada aos amigos espirituais que nos orientaram nesses estudos e que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser.